Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro da série Licença para Viajar. Ontem a gente teve nosso primeiro encontro e você já sabe que todos os links estão lá no WhatsApp para você poder acessar tanto das aulas quanto dos documentos que são material complementar à aula, gratuitos como sempre. E outra coisa importante que você deve saber é que a gente vai estar no chat. Eu e minha equipe estamos no chat junto com você agora para responder todas as suas dúvidas. Então, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo, alguma coisa, dúvidas sobre o que eu estiver falando aqui, é só você perguntar lá no chat para a gente poder responder. Então, ontem a gente falou sobre planejamento de viagem, os pilares do planejamento, o que você deve levar em consideração, como você deve levar em consideração. Foi uma aula incrível, tenho certeza que você aprendeu muito. E a gente vai então hoje para o próximo passo, que é a parte da burocracia da documentação, que com certeza é um assunto que gera muita dúvida e não é por menos, já que a documentação pode impedir que sua viagem aconteça. Falta da documentação correta, da forma correta, no momento correto, pode sim impedir, você pode ser barrado e até deportado de um país se você não tiver com a documentação correta de acordo com os pré-requisitos exigidos pelo governo daquele lugar. Então, hoje eu vou te ensinar como saber, como descobrir qual a documentação necessária, que pode variar de país para país. Então, você vai descobrir qual é essa documentação, como fazer essa documentação, quais são os documentos mais importantes, os principais documentos exigidos na Europa, nos principais países da Europa, especialmente na União Europeia, e o que é cada um desses documentos, como fazer cada um desses documentos, onde conseguir, e um tutorial de como fazer o passaporte. Afinal, se você é uma pessoa que tem pouca experiência com viagem internacional ou nenhuma especialmente, provavelmente você nem passaporte tem. Então, se você não tem passaporte, não se preocupe que hoje eu vou te ensinar um passo a passo, um tutorial, já vai fazer um passaporte aqui juntos para que você não tenha dúvidas. Além disso, eu vou disponibilizar um material que vai complementar essa aula com vários links importantes e também o passo a passo, o tutorial de como fazer o passaporte lá no WhatsApp. Então já vai lá, já se cadastra. Se você chegou aqui por indicação de um amigo, já se cadastra. E se você tem algum amigo que você sabe que vai fazer uma viagem internacional, chama ele para participar dessa aula, para ele aprender a saber quais são os documentos necessários para fazer uma viagem internacional e como fazê-los e como organizar isso no seu planejamento. E lembrando que amanhã nós temos mais um encontro onde a gente vai falar sobre viagem de avião, tudo sobre a viagem de avião, fazer um tutorial aqui de como comprar a passagem aérea e também vou falar de cada passo, de como funciona e te dar várias dicas para você fazer uma viagem de avião longa, uma viagem de avião internacional. Então, se você nunca fez uma viagem de avião internacional ou nunca fez uma viagem de avião, independente do tamanho, da duração dessa viagem, você precisa participar da aula de amanhã. Ela vai ser muito boa e também você vai ter acesso a outros materiais complementares à aula de amanhã, incluindo um guia de bagagem, das regras de bagagem de avião das principais companhias aéreas que fazem voos entre o Brasil e a Europa. Então não perca a aula de amanhã. Então já compartilhe o link dessa aula com os seus amigos para eles participarem hoje e também chama eles para participarem amanhã. E você já coloca na sua agenda o horário de amanhã. Amanhã, no mesmo horário, a gente está aqui de novo para falar sobre viagem para a Europa. E hoje eu também vou falar sobre Conexão Europa, como você faz para entrar na próxima turma. Eu sei que tem muita gente pedindo, sempre tem muita gente pedindo, esperando loucamente para que a gente abra a próxima turma. Então, hoje eu vou te explicar como você vai fazer para entrar na próxima turma, como funciona a Conexão Europa, quais são os modos, o que você vai aprender lá, quais são as vantagens e quanto que é o investimento que você vai ter que fazer para entrar nessa turma do Licença para Viajar, para poder aprender tudo que você precisa para fazer uma viagem para a Europa, como se fosse um viajante experiente, mesmo que seja a sua primeira viagem internacional.
Então, para começar, vamos falar sobre o que que é a documentação e como é que funciona esse processo, por que que é necessária a documentação, como é que funciona a entrada de um país, uma viagem internacional. Então, o que acontece é o seguinte: cada país tem o seu próprio governo, suas próprias regras, as suas próprias leis. E eles são responsáveis pela fiscalização e a segurança do próprio território. Não só países necessariamente, mas territórios autônomos que não necessariamente são países, mas são territórios autônomos com o próprio governo. E o que acontece? Esses governos, eles têm a responsabilidade de cuidar de quem entra, de fiscalizar quem entra e quem sai do seu território por uma questão especialmente de segurança e também de organização mesmo, né? De organização pública, social, para que nada aconteça fora do que eles esperam. Então, isso significa o quê? Que quando você entra e você sai de um país, você vai ser fiscalizado. E essa fiscalização normalmente acontece por um órgão que é chamado, que é conhecido como imigração. A imigração nada mais é do que um tipo de polícia, dependendo da estrutura do país, ele pode ser um tipo de polícia diferente, mas normalmente é um tipo de polícia que faz essa fiscalização. Então, o típico é, realmente a gente vê em filmes também, né? Principalmente a imigração mais conhecida, mais famosa, mais popular, é a imigração dos Estados Unidos, mas na Europa também tem, todos os países têm a sua, inclusive o Brasil. E daí tem aquela coisa, cara crachá, né? Você apresenta o passaporte, a pessoa, o policial pega, olha e vê e carimba, e daí você pode entrar. E muitas vezes também precisa de um visto, e esse visto vai estar dentro do passaporte. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, quando a gente falar sobre visto. Mas a primeira coisa que você tem que saber é isso. Então, para você fazer uma viagem internacional, se você quer ir para a Europa, independente do país que você vai, a não ser que você tenha cidadania europeia, daí muda um pouquinho. Daí, dependendo do país que você vai, se for para a União Europeia e você tem uma cidadania europeia, você não precisa passar por essa burocracia toda, mas se você só tem a cidadania brasileira, ou seja, o passaporte brasileiro, daí a documentação pode variar um pouquinho, mas no geral a documentação que brasileiros precisam é bem específica. Só que ela varia de país para país. Então, toda vez que você for fazer uma viagem internacional, você precisa atingir os pré-requisitos, que normalmente são documentos que são exigidos em cada país, que varia de país para país. Então, se você vai para um país, pode ser uma documentação diferente, se você vai para outro país, é uma outra documentação. E como eu falei, de visto, muita gente já pensa em visto. Ah, é visto. Não necessariamente é o visto e só o visto. Já vou te explicar o que é o visto e quando você vai usar o visto, quando é necessário, como fazê-lo também. Mas o primeiro passo que você tem que saber é isso. Então, o que acontece? Quando você sai do Brasil, para você embarcar num voo internacional, você já vai ser obrigado a apresentar o primeiro documento, que é o passaporte. Ou seja, o passaporte é o documento mais importante, porque o passaporte é o documento de identificação pessoal internacional. Isso significa que a sua documentação nacional, ou seja, seu CPF, seu RG, não valem como documento de identificação fora do Brasil, a não ser em casos onde o Brasil tem acordos, como por exemplo a Argentina, que daí você pode viajar só com o seu RG. Mas caso contrário, você precisa levar a sua documentação internacional de identificação, que no caso é o passaporte. Para todos os países da Europa, isso acontece. Se você vem para a Europa, você vai precisar de passaporte, e não só para chegar na Europa, mas para embarcar no seu avião. Inclusive, já é um passo da aula de amanhã. O embarque tem a ver com o passaporte. Você precisa do passaporte e da sua passagem aérea, que também é um outro item que pode ser considerado um documento. Então, para entrar no avião, você já vai precisar do passaporte e da sua passagem aérea. O que acontece? Depois que você chega lá no território, no próximo país, no país que você vai desembarcar, seja por conexão ou seja o país final, você vai precisar apresentar alguma documentação. Então, você chega e você vai passar
por uma fiscalização, que é a fiscalização da imigração, e ali você vai precisar entregar uma documentação e muitas vezes passar por uma curta entrevista. Então pode ser que eles perguntem algumas coisas para você relacionadas à viagem, e tem vários outros critérios que você deve seguir para que você não tenha nenhum tipo de problema na imigração, como por exemplo, ter um comportamento, né, de ambiente oficial, não ouvir música alta, não conversar com pessoas estranhas, tem várias coisas que você pode fazer. Inclusive no Conexão Europa a gente tem um módulo só sobre imigração, para que você aprenda a saber o que fazer, o que não fazer, e como se portar perante a imigração, como funciona a imigração, qual o papel de imigração, para que você entenda um pouquinho melhor sobre esse órgão. Mas o foco aqui realmente é a documentação, mas eu preciso falar de imigração porque a imigração é que vai cobrar essa documentação. Então você já entendeu que você precisa ter uma documentação antes de viajar, providenciar toda uma documentação que pode levar dias ou semanas para ser providenciada. Depois você embarca com seu passaporte e chegando lá você precisa apresentar essa documentação. Daí, como eu falei, não é só para começar, uma coisa muito importante que você tem que saber é que você não vai precisar dessa documentação só no país de destino final. Ou seja, você pode precisar dessa documentação, vai precisar dessa documentação também no país de conexão. Ou seja, por exemplo, se você vai para a Alemanha, você vai para Frankfurt, o seu destino final é Frankfurt, mas você vai fazer uma conexão, ou seja, vai descer do avião e pegar outro avião. Já vou explicar amanhã o que é escala, o que é conexão, tá? Mas por enquanto, conexão é só quando você desce do avião, troca de avião, você vai pegar outro avião. E você vai fazer isso em outro país, como por exemplo, em Londres. Você vai fazer uma conexão em Londres para depois chegar em Frankfurt. O que vai acontecer? Você vai estar desembarcando 2 vezes, então uma vez em Londres, depois outra vez em Frankfurt, e são 2 países diferentes. E hoje, por exemplo, como a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, isso implica em você ter documentações diferentes para cada país. Então você vai precisar passar na imigração na Inglaterra e depois de novo em Frankfurt. Isso não aconteceria se você fosse fazer uma conexão dentro da União Europeia. Isso porque a União Europeia tem um acordo chamado Schengen, área Schengen, onde cerca de 50% dos países da Europa fazem parte e eles trabalham ou funcionam como se fosse uma única nação, como se fosse um único país. E no sentido de alfândega e imigração, ou seja, circulação de pessoas e mercadorias, ele é livre, essa circulação é livre, então não tem, raramente acontece, não que cada país não tem. Então, se você vai da Alemanha para a França, por exemplo, que fazem parte da União Europeia, você dificilmente vai passar tanto pela imigração quanto pela alfândega, porque eles têm esse acordo tanto da área Schengen quanto da União Europeia. Mas sobre alfândega, a gente não vai falar aqui, mas é importante você saber que existe esse outro órgão e muita gente confunde. Então vou falar um pouquinho dele aqui para que você não confunda e entenda o que é uma coisa e o que é outra. Então, quando você vem num aeroporto, aeroporto, qualquer fronteira, seja terrestre, portuária, por rio, por lago ou por ar, você sempre vai acabar passando por 2 principais fiscalizações, que são a imigração e a alfândega. Os 2 são órgãos totalmente diferentes e cada um tem uma função diferente. A imigração é responsável pela fiscalização de pessoas e a alfândega é responsável pela fiscalização de coisas, de objetos e mercadorias que entram e saem de um país. Então existem regras de quantidade, de tipos de coisas que podem entrar, não pode entrar. Então é muito importante você ficar atento a essas regras, porque caso você leve algum item que não possa ser levado para aquele lugar, ou a quantidade, você pode acabar pagando multa ou taxas de imposto, ou até ter o produto ou a mercadoria apreendida
ou até mesmo você ser preso, dependendo do que você estiver levando. E isso acontece tanto nos países estrangeiros quanto no Brasil. Então, existe a Alfândega Nacional Brasileira e a imigração brasileira. Então, tem que ficar muito atento às regras para que você não tenha prejuízos financeiros quando você volta para o Brasil depois de uma viagem. E sobre isso, infelizmente, a gente não vai conseguir falar aqui nem hoje, nem ontem, nem amanhã, porque temos muito conteúdo para falar. Mas no Conexão Europa a gente tem um módulo somente sobre a alfândega brasileira, as regras da alfândega, como funciona a alfândega, mais detalhes sobre como ela é, qual a diferença entre ela e a imigração, e as regras, as taxas, as limitações, tudo que você precisa saber. É bem completa esse módulo, então se você quiser saber mais, você vai precisar entrar na próxima turma do Conexão Europa, porque olha, tem muita coisa que você precisa saber, te garanto. Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto, que o assunto hoje é documentação. Então agora você já sabe qual é a diferença da alfândega e da imigração, e você sabe que a imigração vai exigir de você uma documentação e pode também fazer uma pequena entrevista com você durante a sua entrada no país, e você já sabe que você não vai precisar só da documentação do país de destino final, mas sim do país, todos os países aonde você vai desembarcar. Então, se você for fazer conexão em um outro país, você vai precisar de seguir as regras daquele país, ou seja, talvez vai precisar de uma documentação extra ou menos ou mais do que o país de destino final. E se você, por exemplo, for fazer uma viagem itinerante pela Europa, a mesma coisa. Se você for em mais países, você tem que saber qual que é a documentação de cada um dos países que você pretende entrar, para que você não tenha nenhum tipo de problema, porque mesmo que você não vá de avião, vá de trem ou vá de barco, vá de carro, você sempre vai precisar passar pela imigração, a não ser, como eu falei, no caso dos países que têm o acordo, fazem parte do acordo Schengen. Daí, não necessariamente você vai precisar passar. Mas é importante que você saiba que o passaporte sempre tem que estar com você. No mínimo, uma cópia. Você não precisa levar o original, e até não é recomendado mesmo você levar sempre o original com você durante a viagem, porque existe a possibilidade de extravio, e se você não tiver o passaporte, você também não pode voltar para casa. O passaporte original, cópia não vale. Então, do mesmo jeito que você não consegue embarcar no avião para vir para a Europa, você não consegue embarcar no avião para voltar para o Brasil se você não estiver portando o seu passaporte original e em bom estado. Se ele estiver muito rasgado, com alguma parte faltando ou solta, você também pode ter problemas para embarcar, tanto na ida quanto na volta. Então é importante você ter muito cuidado com ele, mas é obrigatório que você sempre esteja com uma cópia do seu passaporte em mãos, porque não só a imigração pode exigir de você, assim pode acontecer também o pedido da documentação pela polícia de rua, polícia de fiscalização do dia a dia ali, e se você não tiver, você pode ter problemas também, ser barrado, né, ser preso, e podem investigar você e você pode ser deportado. É ilegal andar sem identificação durante sua viagem nos países na Europa, então fique atento a isso também. Mas vamos lá, então, como é que eu vou saber, como é que você vai saber, como é que você vai descobrir qual que é a documentação que é necessária para fazer, para usar, para entrar em cada país, já que são 50 países na Europa, cada um com a sua própria documentação, o que é necessário para você levar para a Europa? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a documentação na União Europeia, ela é basicamente padronizada, então praticamente todos os países da União Europeia pedem os mesmos documentos, e eu vou falar para você eles aqui, vou listar para você e explicar basicamente como é que você faz para fazê-los, e algumas dicas e alguns passos e alguns cuidados que você deve ter para providenciá-los. Mas outros países que não fazem necessariamente parte da União Europeia, eles podem exigir outra documentação que pode variar muito de país para país. E como saber? Existe uma única forma de saber garantida. Ou seja, eu não posso te dar uma lista aqui de quais documentos, até porque eles podem variar de hoje para amanhã, por exemplo, pode ser que mude. E a maneira mais correta de você saber, a maneira correta de você saber, o único jeito de você saber garantidamente quais são as documentações necessárias é você entrar em contato com a embaixada ou consulado daquele país
no Brasil ou no máximo do Brasil naquele país. O ideal é daquele país no Brasil. Quase todos os países do mundo têm alguma embaixada ou consulado no Brasil, então você entra em contato com o representante daquele país no Brasil e daí você pergunta qual que é a documentação. Pode entrar em contato por telefone, por e-mail, mas algumas embaixadas, alguns consulados de alguns países têm até portais online onde você pode fazer a consulta de uma forma muito simples. E para você ter acesso aos e-mails de cada um desses consulados e ao portal online, você pode acessar a partir de um portal do governo brasileiro que disponibiliza todos esses e-mails e dos portais online de cada consulado e embaixada. Eu vou deixar lá no WhatsApp, vou deixar disponível agora no WhatsApp para vocês, lá no grupo do WhatsApp. Então vai lá e se cadastre no grupo do WhatsApp se você não estiver cadastrado ainda. E nesse documento que você vai baixar, lá dentro tem o link onde você vai encontrar todas as informações referentes a cada consulado e embaixada para que você consiga daí fazer a consulta da documentação necessária para viajar para cada país. Bem simples, vai lá e acessa e daí você vai conseguir encontrar. Mas se você for viajar para um país da área Schengen, da União Europeia, daí a coisa fica um pouco mais simples, porque a documentação é muito padronizada. E eu vou te dizer qual que é essa documentação agora e como você vai fazer um pouco de cada uma delas e o principal deles, que é o passaporte. Eu vou te ensinar um tutorial até o final dessa aula. Então, assim como é básico, como já esperado, o primeiro documento que é exigido, óbvio, é o passaporte. Isso aí, independente do país que você vai, é o primeiro passo. Então, se você tá pretendendo fazer uma viagem internacional, já vai lá e faça o seu passaporte, porque o passaporte, ele demora algumas semanas para ficar pronto e, além disso, ele tem uma validade de 10 anos, ou seja, você tem muito tempo para usá-lo. Então, quanto antes você pretende fazer uma viagem esse ano ainda, ano que vem, daqui um ano, daqui 2 anos, não tem problema. Já faça ele agora para garantir, para você ficar tranquilo. Mas espera até o final da aula que eu vou te ensinar o passo a passo para fazê-lo, para você ter tranquilidade, conseguir fazer sem estresse, sem problema, quanto custa e quais são os tipos de passaporte que existe e tudo mais. Então, espera mais um pouquinho que eu já te explico passo a passo para fazer esse documento. Mas vamos lá, outro documento que é importante, que é muito requisitado, mas que você não vai precisar na União Europeia, a partir só de 2022 vai ser necessário usar o ETIAS, que é equivalente, mas ainda não é, que é o visto. O visto basicamente é uma coisa muito popular, né? Mas o visto é uma autorização que te permite entrar no país. Então, o que acontece? Você vai até o governo, até a embaixada, o consulado daquele país, daquele território autônomo, e você vai entregar os pré-requisitos que eles pedem, e daí você vai pedir como se fosse uma autorização para você, uma permissão para você poder entrar naquele território durante um período. E o visto, ele pode ser tanto para turismo, quanto para outros fins, como, por exemplo, para procurar trabalho, para trabalhar, para estudar e várias outras coisas. Mas para os países da União Europeia, você não precisa de visto. O brasileiro não precisa de visto. Mas a partir de 2022 vai ser necessário fazer o ETIAS, que não é bem um visto, porque você não vai ser fiscalizado, digamos assim, você não vai passar por uma triagem do jeito que é feito com o visto. Então, ele é uma autorização automática que vai sair pelo sistema. Mas se você vai viajar ainda esse ano, em 2021, você não precisa se preocupar com ele, mas se você vai viajar em 2022, você tem que ficar atento para ver quando ele vai começar a valer, a ser colocado em prática, para você fazer. Mas é bem simples de fazer, é só entrar no sistema, colocar os dados, mas infelizmente eu não vou poder explicar ele aqui detalhadamente porque a gente não tem tempo, mas eu deixei o link do portal do ETIAS para você poder entender um pouquinho melhor como é que funciona lá no WhatsApp, no mesmo documento, junto com os outros links. E no Conexão Europa a gente também tem uma aula específica só explicando como é que faz isso, um tutorial do ETIAS. Então, se você quiser saber mais detalhadamente como fazer e tudo mais,
vamos para lá. Então, esses são os dois principais documentos que praticamente sempre são exigidos: o passaporte e o visto. E o visto, ele pode ser em formato eletrônico, ele pode ser colado no próprio passaporte. É bem comum ser colado no passaporte ou um papel à parte, um documento à parte. Mas normalmente ele vem assim. Outros documentos que são exigidos pela União Europeia para você entrar são os documentos que comprovam a sua intenção entrando naquele país. Então você tem que comprovar que você vai simplesmente fazer turismo. Para você fazer outros tipos de viagem, para trabalhar, para estudar e tal, você pode necessitar apresentar um visto, ainda mesmo na União Europeia. E além do passaporte, do visto, outro documento que é muito importante, que é fundamental para você ir para a Europa, é o seguro de viagem. O seguro de viagem não é uma coisa obrigatória em todos os países, mas dentro da Europa, dentro da União Europeia, os brasileiros precisam ter um visto, um seguro de viagem com a cobertura mínima de 30 mil euros, mas mesmo não sendo obrigatório, eu recomendo você fazer, porque ele ajuda muito para que você não tenha imprevisto. Sempre pode acontecer alguma coisa e durante uma viagem, se você precisar, por exemplo, de assistência médica, pode sair muito caro, já que não existe o SUS para estrangeiros na Europa. Então você vai precisar arcar com as suas próprias despesas se você precisar. Mas o seguro de viagem não só cobre necessariamente a parte de saúde, pode cobrir a parte de bagagem, eletrônicos, documentação, imprevistos com assistência jurídica e várias outras coisas. E o seguro de viagem, como eu falei, para a União Europeia, eles exigem uma cobertura mínima de 30 mil euros, mas você pode contratar um seguro muito mais completo, e isso tudo vai variar de acordo com as suas necessidades, com o seu bolso também. Na verdade, o bolso é o limite, mas existem vários critérios, várias coisinhas que você deve levar em consideração, vários cuidados que você tem que ter, como por exemplo, se você for fazer alguma atividade específica, como por exemplo, atividades, por exemplo, esportes radicais, você precisa sempre estar atento ali, ver se eles cobrem doenças pré-existentes, o que eles cobrem e como funciona o seu seguro, se é um seguro, se é assistência à viagem, também tem uma diferença. E sobre isso também, detalhadamente, como é que funciona, quais são as diferenças, qual é o tipo de seguro, como fazer o seguro, você também aprende mais no Conexão Europa, já que é um documento bem importante e tem muitos detalhes que fazem a diferença. A gente tem uma aula bem completa só sobre isso lá no Conexão Europa. Então, se você quiser saber mais, você vai precisar entrar na próxima turma. E outros documentos importantes que você precisa saber para poder entrar na Europa são documentos que comprovam a sua intenção com aquela viagem, ou seja, comprovam que você quer simplesmente turistar e depois voltar para casa. Mas se você tem intenção, por exemplo, de trabalhar, de estudar, de procurar trabalho, de fazer qualquer outra coisa, muitas vezes você vai precisar de visto mesmo na União Europeia, se você não tiver pelo menos uma cidadania europeia de um país dentro da União Europeia. Então fica atento, se tem cidadania europeia, você tem mais privilégios, digamos, ou mais acesso a mais outras coisas. Mas se você não tem cidadania europeia, que é o caso da maior parte dos brasileiros, você precisa então cumprir com essas regras. Os principais documentos são: primeiro, o passaporte, daí o visto ou ETIAS, no caso, se necessitar, nem todos os países precisam, como eu falei, a não ser que você tenha intenção de fazer outras coisas além de turismo, e você também vai precisar de seguro de viagem. Outros documentos são os que comprovam, então, a sua intenção naquele país. Então, são o comprovante de hospedagem. Se você não vai se hospedar em um estabelecimento comercial, você precisa de uma carta convite de um cidadão europeu, para prove que você vai ficar na casa dele. Outra coisa que você precisa é a passagem de volta, ou seja, não adianta comprar passagem aérea só de ida, para depois, eu vou ver quando eu quiser eu volto. Não pode fazer isso. A imigração pode exigir, porque eles querem ter certeza que você está entrando no país para voltar e você tem data marcada para voltar. E para isso, a única maneira de comprovar é estando com a passagem aérea. Então, você sempre tem que comprar ida e volta, mesmo que você pretenda continuar naquele país. Então, ida e volta. E ali você tem que comprovar que a passagem de volta está dentro dos 90 dias depois da chegada. Importante. Outra coisa que você tem que muitas vezes comprovar é o comprovante financeiro, ou seja, eles querem ter certeza que você tem dinheiro para se sustentar, para se manter durante aquele período. Esse valor, ele é um valor mínimo e ele pode ser
diferente dependendo do país, mas normalmente entre 75 e 80 euros é o valor mínimo pedido para você levar por dia por pessoa. Então, se você vai ficar 10 dias, uma pessoa vai precisar de cerca de 700 euros, comprovar que tem 700 euros para poder ficar ali. Não são 700 euros necessariamente em moeda, em espécie. Você pode apresentar cartão de crédito, um extrato da sua conta no Brasil mesmo. Daí tem que ter o equivalente em reais lá, né? Então, 700. Digamos que você tenha em reais lá no Brasil, então digamos que o euro esteja 5, daí você vai precisar de uns 3.500 reais, por exemplo, na sua conta, para ter mais ou menos equivalente. Não que necessariamente o fiscal vai fazer, dificilmente o fiscal da imigração vai fazer realmente a conta ali para ver, a não ser que você seja uma pessoa suspeita, daí eles podem fazer uma intervenção mais profunda, mas se não, muitas vezes eles nem sequer pedem, mas é obrigatório que você apresente caso eles peçam. Então, tenha em mãos. E, basicamente, é isso. Então, são 4 partes, a gente pode dizer. Então, seu documento de identificação internacional, o passaporte, o visto, quando precisa, ou ETIAS, a partir do momento que precisar, o seguro de viagem obrigatório com a cobertura mínima. Para você mostrar o seguro de viagem é só você levar, pode ser digital ou uma cópia, pelo menos do seu cartão ou o número do seu seguro, com o nome e o telefone, caso precise ligar, caso você precise comprovar que realmente você tem contratado, e esses documentos que comprovam a sua intenção com aquela viagem. Então agora eu vou te ensinar como fazer o passaporte, o passo a passo, o que você tem que fazer com a documentação e te disponibilizar um tutorial com os links que você vai precisar para fazer esse documento que é tão importante para a viagem internacional. Mas antes de fazer, eu quero te falar sobre o que você tá perguntando, tá curioso, tá doido para saber, que é sobre o Conexão Europa, o que ele é, como é que ele funciona, como você pode fazer para entrar, para participar do programa, para entrar nessa próxima turma, quanto que é esse investimento que você precisa fazer para entrar nele, para quem é o Conexão Europa e, claro, qual que é o investimento que você precisa fazer para conseguir entrar nessa próxima turma e viajar tranquilo, seguro, sossegado, com a tranquilidade de um viajante experiente, mesmo que seja a sua primeira viagem internacional. Bom, o Conexão Europa nada mais é do que um programa completo, com passo a passo, detalhado, com todas as informações que você precisa saber para fazer uma viagem tranquila para a Europa, sossegada. Realmente você vai aprender tudo e saber mais do que muito viajante experiente internacional e viajar tranquilo. Como eu falei ontem, você precisa saber muitas informações para que você tenha uma viagem tranquila e consiga realmente entender quais são as metas, defini-las e também empregar de uma forma eficaz os recursos que você tem, ou seja, não desperdiçar tempo e dinheiro, ou seja, economizar, né? Não desperdiçar é economizar tempo, porque você vai saber o que fazer, quando fazer, e economizar muito dinheiro, porque você vai ser assertivo, você não vai precisar pagar mais taxa extra porque está em cima do prazo. Vai aprender a economizar, saber um monte de dicas e truques para economizar, evitar certas taxas que são desnecessárias se você sabe de algumas informações, evitar dor de cabeça de, meu Deus, não fiz isso, deveria ter feito, o que eu faço agora, como fazer isso, não dá mais tempo. Então, um monte de coisa, nossa, é tanta coisa, a parte do planejamento, o roteiro, especialmente o roteiro, né? Quanta gente paga, eu não duvido que você conheça pelo menos uma pessoa que pagou caro num roteiro de viagem, especialmente roteiro internacional, ou pagou para uma agência de turismo para fazer toda a coisa, sendo que você mesmo pode fazer de uma forma simples, principalmente usando as ferramentas que a gente disponibiliza para você no Conexão Europa. Então você não precisa pagar essas taxas altas de uma agência de turismo e você mesmo fazer do jeito que você quiser o seu roteiro personalizado, tranquilo. Eu te garanto que você mesmo pode fazer. É muito tranquilo, sabendo tudo que você vai aprender dentro do Conexão Europa e também com as ferramentas que a gente disponibiliza lá, que já está pronto praticamente, é só você ir preenchendo com os seus dados. E isso sem contar
que a gente vai estar junto. Eu e a minha equipe vamos estar junto com você, montando toda a sua viagem, te dando toda a assistência, tirando todas as suas dúvidas durante todo esse processo. Com um grupo exclusivo e privado no Facebook e também com consultorias em grupo ao vivo, online, junto. Eu e você vamos conversar e eu vou tirar todas as suas dúvidas para que você consiga planejar e se organizar e se preparar para fazer a maior experiência internacional da sua vida. E nesse momento, você pode estar se perguntando, tá, mas isso é bom demais para ser verdade, como assim? Eu sei como é, eu sei o que tá passando na sua cabeça. Eu também pensaria assim, poxa, bom demais, caraca, alguém vai me ensinar tudo que eu preciso e eu mesma, uma pessoa não experiente, vou saber tudo para viajar como se eu fosse uma pessoa que já tivesse feito várias viagens. Eu sei, eu também ficaria em dúvida, mas como é que isso é possível? Porque eu também, há poucos anos atrás, eu estava na mesma situação. Eu nunca tinha feito uma viagem, nunca tinha saído para fora do Brasil. Não fazia ideia de como pegar um avião, não fazia ideia de nada. E a minha história pode ser muito parecida com a sua. Então, eu nasci em Santa Catarina, numa colônia no sul do Brasil, né, numa colônia alemã, e eu fui criada ali no interior. E além disso, eu sou de família humilde, né? A gente não tinha a possibilidade de fazer viagens internacionais e viajar de avião. Isso era uma coisa que estava muito fora da minha realidade. Até que um dia eu tive a oportunidade de viajar de avião pela primeira vez. Foi quando o meu marido, o Jean, a gente foi fazer uma viagem para Brasília, de Curitiba, lá onde a gente morava, no Paraná, para Brasília, pra gente ir no casamento, eu acho, de um primo, alguma coisa assim. E a gente chegou lá no aeroporto e daí finalmente eu fiz o meu primeiro voo. Eu tenho uma foto aqui da minha cara entrando no voo, vou deixar aqui porque é muito engraçado, a minha cara de ansiedade, de animação e de medo ao mesmo tempo, era uma loucura, era um voo até já relativamente não longo, mas já não era um voo tão curto assim, né? Um voo de 4 horas, mas foi uma experiência incrível. E eu não fazia ideia de como é que embarcava, eu tava perdidíssima. A sorte que o Jean, né, ele já tinha viajado várias vezes, inclusive para a Europa, então ele tinha um pouco mais de conhecimento. E ali foi a primeira vez que eu vi a necessidade de ter informações que eu não tinha, saber de um monte de coisa que eu não sabia e de como eu tava perdida. Porque eu fui entrar no avião, eu não sabia, não tinha ideia como é que embarcava. E isso que era um voo nacional, ou seja, muito mais simples do que um voo internacional. Eu fiquei perdida, bagagem, não fazia ideia do que levar, como levar, o que podia fazer, o que não podia fazer. Eu achava que eu tinha que sentar no banco e ficar presa e parada e não podia me mexer, não sei, até chegar lá. Eu não fazia ideia, tipo, desespero. Mas ao mesmo tempo aquela animação de fazer aquilo pela primeira vez, uma coisa que eu tanto sonhei. Daí depois dessa vez, tive várias outras oportunidades de viajar pelo Brasil de avião. E foi incrível, nas próximas vezes eu fui mais tranquila e tal. A sorte, como eu falei, que eu tinha o Jean sempre junto comigo, mas ainda não tinha muita informação, ainda tinha muito medo, não sabia o que fazer, especialmente porque naquela época não tinha as informações que se tem hoje, toda essa tecnologia, tanto a internet como se tem hoje, e as informações tão fáceis. Então eu fiquei bem perdida, não sabia para onde ir e tive que simplesmente confiar nas informações, nas poucas informações que o Jean tinha, porque ele, por mais que tivesse experiência, ele não tinha ido se informar realmente do que podia, o que não podia, regra de bagagem e mil e uma outras coisas que são necessárias saber para fazer uma viagem de avião, uma viagem internacional ou para ir para outro país. Daí, depois disso, em 2015, a gente teve a oportunidade de vir morar na Europa. Então, a gente morou durante 9 meses na Alemanha e depois a gente veio morar na Áustria. E daí, nessa oportunidade, foi a oportunidade que eu pude viajar pela primeira vez num voo internacional. Sair do Brasil e vir para a Europa. E aquilo foi ainda mais assustador, por mais que eu já tivesse andado de avião, então o avião em si não era tanta novidade para mim, apesar de que era um avião muito maior do que eu já tinha entrado na minha vida e do que eu já tinha visto, era muito imenso, aqueles de 2 andares, né, que tem aquela corcova em cima, é bem grandão, mas todo outro
processo foi bem complicado pra gente. Então, a parte da documentação, claro que a gente veio não só com a intenção de fazer turismo, a gente veio para morar, então a documentação era um pouco mais complexa, mas era muito complicado, foi muito complicado para mim. E especialmente quando a gente chegou aqui para morar e a gente começou a fazer viagens pela Europa. Então, a gente teve vários perrengues, vários sustos, dor de cabeça e muita coisa, muitas das viagens que eu fiz hoje, por exemplo, que eu tenho bastante experiência, eu vejo quanto que eu desperdicei tempo e dinheiro por não saber de muitas coisas, como por exemplo, moeda estrangeira, que tem que comprar moeda, nem todos, por mais que a maioria dos países, pelo menos da União Europeia, usam euro, nem todos os países usam euro, tem países que precisam de outros documentos, a não ser os documentos normais que a gente usa dentro da União Europeia, e outras regras, leis, comunicação, nossa, é tanta coisa, tanta coisa, bagagem, alfândega, imigração, né, que a gente está falando hoje sobre documentação, que é uma das coisas principais, o próprio roteiro, como escolher, como dar prioridade em cada coisa, cada atração, se eu vou nisso, se eu vou naquilo, como organizar esse tempo, como organizar a parte financeira. Então, quantas vezes que eu cheguei de uma viagem internacional e eu não sabia quanto que eu tinha gastado, se tinha ficado dentro do orçamento, e uma loucura, assim, sabe? Então, eu me vi numa situação onde eu necessitava de alguma coisa que me trouxesse todas as informações para que eu pudesse simplesmente não me preocupar, só viajar, só aproveitar, só ter realmente um roteiro bacana. Claro que por mim, feito por mim, eu gosto de fazer as coisas e é muito fácil fazer, só que você tem que saber como fazer. E por outro lado, ter as ferramentas necessárias para isso, para fazer com tranquilidade. Não precisar se preocupar com se está tudo certo e simplesmente, né, no dia que entrar no avião, entrar aí e aproveitar e voltar com muita história para contar. Então, com toda essa experiência, experiências que tive ruins, experiências boas também, eu fui me informando conforme eu fui viajando, eu fui tendo novas dúvidas e procurando e pesquisando, entendendo, conversando com outros viajantes experientes, tanto europeus quanto brasileiros, e também outros viajantes não experientes, outras pessoas, porque o que aconteceu? Quando a gente veio morar na Europa, a gente acabou criando o nosso canal do YouTube, Lu Hits, e até inclusive ele se chamava com outro nome antes, porque a gente criou ele especialmente para compartilhar com os nossos amigos e família que ficaram no Brasil as nossas experiências aqui na Europa. E durante todo esse período a gente foi viajando, a gente também foi compartilhando não só as experiências de morar na Europa, como as experiências de viagens na Europa. E com isso a gente acabou se transformando em referência para nossos amigos e família quando se trata de viagem para a Europa. Então, com essas informações, com essas dúvidas que as pessoas vinham trazendo para mim, eu buscando essas informações que eu buscava durante as minhas experiências com viagem e a minha própria experiência na prática, com tudo isso, juntando tudo isso, eu ganhei muito conhecimento, muita experiência em relação à viagem pela Europa especificamente. Daí eu percebi essa necessidade das pessoas que querem fazer uma viagem internacional, que não tem, essas informações não estão em lugar nenhum, pelo menos não organizadas de uma forma que seja fácil de absorver, seja fácil de entender, e ferramentas, quantas ferramentas necessárias, como é que eu vou fazer um planejamento de uma viagem, né? Claro que você sabendo os pré-requisitos, como eu ensinei ontem, você vai conseguir, mas é uma ferramenta para você organizar todos esses dados, que faça o cálculo automaticamente, que tenha tudo organizado, passo a passo, o roteiro de viagem e tantas outras coisas, regras de bagagem, regras da alfândega, imigração, moeda estrangeira, como fazer isso, todas essas coisas eu senti tanta necessidade, tanto por mim, há alguns anos atrás, quanto para essas pessoas que nos procuram, tanto os nossos amigos e família no Brasil, quanto os nossos seguidores nas redes sociais que começaram a acompanhar a nossa vida aqui na Europa, nossas viagens na Europa, e tem essa necessidade. Então a gente faz muito conteúdo gratuito lá na internet, a gente posta muita coisa, a gente faz live, tanto
tanto no YouTube quanto no Instagram, mas não tem como, nem que a gente quisesse, a gente ficasse horas a fio fazendo uma live, a gente nunca conseguiria passar todas as informações e ferramentas de uma vez só, de uma forma organizada para você. E por causa dessa necessidade, com essa vontade de facilitar a vida de quem nos segue, dos nossos amigos, da nossa família, a gente criou o Conexão Europa, que é esse programa que reúne tudo que você precisa saber, todas as ferramentas que são necessárias para que você possa planejar, organizar e se preparar para ter a melhor experiência na sua viagem para a Europa, mesmo que seja a primeira vez que você vai fazer uma viagem internacional, ou mesmo que você tenha um pouco de experiência internacional, mas nunca viajou para a Europa, ou viajou só uma vez. Mesmo assim, ele vai te ajudar muito. E o Conexão Europa, então, é realmente um projeto incrível, um sonho realizado para mim. Eu me sinto assim honrada em poder disponibilizar esse método que foi desenvolvido exclusivamente para você que quer fazer essa viagem internacional de uma forma tranquila, segura, confortável, sem medo de ter um monte de imprevistos necessários e também empregando da melhor forma possível o seu tempo, tanto durante a viagem quanto antes, e o seu dinheiro. O Conexão Europa ele é constituído atualmente de 12 módulos e mais de 20 ferramentas que vão te auxiliar a alcançar esse objetivo, ou seja, planejar, organizar, se preparar e fazer a sua viagem com a tranquilidade de um viajante experiente. Mas, como eu falei, não é só isso. Você não vai estar sozinho, não são aulas gravadas que você vai assistir e vai fazer do jeito que der. Não, você vai ter um acompanhamento comigo e com a minha equipe. Nós vamos estar junto com você lá no Facebook, te dando auxílio, respondendo todas as suas dúvidas diariamente. E todas as semanas a gente vai ter um encontro onde eu vou fazer uma consultoria em grupo com toda a turma para tirar suas dúvidas ao vivo. Ou seja, você não vai estar sozinho, não vai estar assistindo a aula e ficar com dúvida agora o que eu faço. Além disso, você vai ter acesso a um e-mail exclusivo para alunos, onde você vai poder tirar suas dúvidas, e você também vai ter acesso a uma comunidade exclusiva, onde a gente compartilha conteúdo somente para alunos e ex-alunos do Conexão Europa. Na primeira aula, eu ensino, te explico como é que funciona a metodologia, o que você deve fazer para conseguir entrar no grupo de Facebook e cada detalhe que você precisa saber e como vai funcionar os nossos encontros. E na segunda e na terceira aula, no primeiro módulo, a gente faz uma introdução ao curso. Além da metodologia, a gente fala sobre o planilhão de planejamento, como é que você vai usá-lo e a importância do planejamento. Já no segundo módulo, eu te ensino passo a passo para você fazer o roteiro de viagem e os pilares do roteiro de viagem para que você possa, daí sim, montar o roteiro de viagem. Então, você vai aprender como definir o seu perfil de viajante, como escolher o destino, como definir a duração, a época do ano e todas as outras coisas que envolvem o planejamento e o roteiro da viagem. No terceiro módulo, a gente fala sobre hospedagem e alimentação, então como se alimentar durante uma viagem, como escolher um bom restaurante, como reservar, quais são os tipos de hospedagem que existem, como escolher a hospedagem ideal, como fazer a reserva. São várias aulas relacionadas a esse assunto. E no quarto módulo eu te ensino como colocar tudo isso em prática, como você vai montar efetivamente o roteiro na prática. No quinto módulo eu falo sobre documentação, então temos um módulo só sobre documentação, com várias aulas e com um tutorial de cada um dos principais documentos necessários para viajar para a Europa, além de acesso a outras ferramentas que vão te ajudar a organizar toda essa documentação. Já o sexto módulo é dedicado à parte financeira, então controle financeiro, a organização das finanças, a parte de orçamento da viagem, como empregar, e você também vai aprender como utilizar nossa ferramenta de controle automatizada de financeiro da viagem. E o módulo 7, que é um dos módulos mais longos e um dos meus favoritos, é um módulo 100% dedicado à viagem de avião. Lá você vai aprender passo a passo como é que funciona uma viagem de avião, o que é necessário para fazer uma viagem de avião, uma aula específica para cada passo, uma aula só sobre check-in, como escolher a poltrona
a melhor poltrona do avião, como funciona o check-in, o que você precisa para fazer o check-in, tutorial de como fazer o check-in, o embarque, como é que funciona o embarque, o que tem numa sala de embarque, como você vai encontrar o seu portão de embarque, como entender o telão de embarque, o painel de informações de embarque e desembarque, tudo o que você precisa saber, as paradas, como é dentro do avião, o que você pode fazer dentro do avião, o que você não pode fazer dentro da aeronave, as regras de bagagem de mão, o que pode levar, o que não pode levar no avião, fora do avião, no porão, e todas as outras coisas que você precisa saber sobre viagem de avião. Esse módulo é incrível. Amanhã a gente vai falar sobre viagem de avião, mas com certeza não tem como em 1 ou 2 horas eu falar tudo isso que você vai aprender no módulo. Mas venha para a aula de amanhã que você vai aprender bastante coisa já também. Mas esse módulo é muito, muito incrível, muito especial, com tudo que você precisa saber. E o módulo 8 e 9 a gente fala sobre imigração e alfândega. Então, um exclusivo só sobre imigração, outro exclusivo só sobre alfândega, regras de alfândega, taxas da alfândega e tudo que você precisa saber. O módulo 10 é focado na Europa, então tudo que você precisa saber específico da Europa, então comunicação, fuso horário, viagem de carro, viagem de trem dentro da Europa, de ônibus, viagem de avião dentro da Europa mesmo, né? Então voos internos, companhia low cost e várias outras coisas. Clima, estações do ano, tudo que você precisa saber sobre a Europa mais detalhadamente. Já no módulo 11 a gente foca na bagagem. Então, no módulo sobre avião, a gente vai falar sobre regras de bagagem para as companhias aéreas, mas nesse módulo aí a gente vai falar sobre bagagem. Então, o que se deve levar numa viagem para a Europa? No inverno, no verão, no outono, quando? O que levar na necessaire? Como organizar as coisas dentro da bagagem para caber mais coisas? Ou o que você deve levar em consideração ali na hora de escolher uma mala? E várias outras coisas relacionadas a bagagem. E no módulo 12 a gente aborda um assunto muito importante que é moeda estrangeira. Muita gente não sabe, mas você precisa usar uma moeda estrangeira, uma moeda corrente estrangeira para você fazer o pagamento das compras, do hotel, do restaurante. Você precisa comprar moeda estrangeira, você precisa levar algumas formas de pagamento. Então, isso tudo você vai aprender no módulo 12. O que é moeda estrangeira? Quais são as taxas envolvidas, quais são as formas de você levar a moeda estrangeira, quais são as limitações e tudo que você precisa saber sobre este assunto. E o programa dura 4 semanas, sendo que nós vamos ter 5 encontros ao vivo. Então, nós vamos ter uma aula de boas-vindas e toda aula que a gente faz, a gente libera uma parte, alguns módulos para que a gente tenha um pacote de estudo, para que vocês possam fazer, assistir essas aulas durante a semana, utilizar as ferramentas e no final de semana a gente volta, então, para fazer a consultoria online, para tirar as dúvidas de vocês, e na semana seguinte a gente libera mais um pacote de aulas. E assim a gente vai durante 4 semanas, 5 encontros ao vivo e 4 semanas de conteúdo. Mas você vai ter acesso a todo esse conteúdo e também a comunidade lá no Facebook, que é privada, durante um ano, tanto a comunidade privada da turma quanto a comunidade geral, onde você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos que são compartilhados exclusivamente lá na comunidade Facebook. Então, o programa dura 4 semanas, mas você vai ter acesso durante um ano para rever, ver e rever quantas vezes você quiser. E ainda, como eu falei, por enquanto a gente estamos com 12 módulos, mas ao longo do tempo a gente vai atualizando, sempre tem novas aulas sendo gravadas, novas ferramentas sendo desenvolvidas e você vai ter durante todo esse ano também acesso às atualizações. Então, todas as aulas novas que entram para próximas turmas, você também vai ter acesso sem pagar nada a mais. E além disso, para participar é muito simples, você só precisa de internet, ter um bom acesso à internet e um dispositivo que tem acesso à internet. Então, pode fazer pelo seu smartphone, pelo tablet, pelo computador, pela televisão, dá para fazer por qualquer lugar que tenha acesso. Você não precisa de nenhum pré-requisito especial e tal para fazer. E qualquer pessoa pode fazer, de qualquer idade e de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Basta você ter um dispositivo que tenha acesso à internet e acesso à internet. E, né, claro, a pergunta que não quer calar, quanto custa, né? Qual que vai ser o investimento que você precisa fazer para você poder entrar nessa próxima turma do Conexão Europa?
Eu considero que não custa nada. Na verdade, isso aqui é um investimento. Quando você for fazer uma viagem internacional, quanto que você vai pagar para passagem aérea, a hospedagem, alimentação, atrações, comprinhas, quanto que você vai gastar? Agora pense quanto você vai gastar sem saber as informações que você vai saber se você entrar na Conexão Europa. Pensa quanto que você vai gastar mais com passagem aérea, quantas taxas que você vai pagar mais, sem precisar, porque não tem informações necessárias, quanto tempo você vai desperdiçar, não sabendo as informações que você sabe e qual experiência que você vai ter. Mas então, quanto custa entrar na próxima turma? O custo para você entrar nessa próxima turma é de apenas 7 vezes de R$ 127. Mas se você pagar à vista, você consegue um desconto e o total fica de R$ 707,07. Esse é o investimento que você vai fazer para ter todas essas informações, ter acesso a todas essas ferramentas e também ter a consultoria em grupo comigo e ter todas as suas dúvidas respondidas durante o período do programa. São 4 semanas, mas ter acesso durante um ano inteiro à turma, a rever todas as consultorias que elas vão ficar gravadas na turma e rever todas as aulas e fazer o download de todas as ferramentas quantas vezes você quiser. Mas antes de você tomar a decisão de entrar na próxima turma, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Se você estiver preparado para fazer sua primeira viagem internacional, a sua primeira viagem para a Europa ou uma das suas primeiras experiências para a Europa da sua vida, mesmo que você não tenha nenhuma experiência internacional, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu vou liberar o link lá no grupo de WhatsApp para que você possa entrar nessa próxima turma e dar o primeiro passo para realizar o seu sonho de fazer uma viagem para a Europa com a segurança e tranquilidade de um viajante experiente, mesmo que seja a sua primeira viagem internacional. Então agora vamos continuar com a nossa aula e agora eu vou te ensinar como fazer o passo a passo, vamos fazer um tutorial aqui de como fazer o passaporte, esse documento tão importante para fazer a sua viagem para a Europa. Primeiro passo que você tem que fazer para poder fazer o seu passaporte é reunir toda a documentação que você precisa para poder preencher o cadastro e é o mesmo documento que você vai precisar apresentar no dia agendado lá para apresentar a documentação e fazer a foto. Então, o primeiro passo é organizar toda essa documentação. Que documentação é essa? São documentos de identificação, documento de CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento e vários outros documentos. Isso vai variar de caso para caso. Daí, para você saber qual é essa documentação, essa lista toda, eu vou deixar de novo junto com aquele mesmo documento onde você vai encontrar o link para fazer o passaporte e o link para também encontrar as embaixadas e consulados de cada país da Europa. Todos eles vão estar dentro do mesmo documento, todos os links vão estar lá. Um guia com a documentação e tutorial para fazer o seu passaporte. Essa documentação toda eu deixei listada junto com o tutorial num PDF que eu vou deixar linkado lá no WhatsApp também para você fazer o download depois da aula, não tem problema. E daí lá você vai saber qual que é a documentação necessária de acordo com o seu caso. Depois que você juntou essa documentação, o primeiro passo é você entrar no link que tá junto ali, o link para você fazer o cadastro para você depois ir para o próximo passo. Então, você vai entrar nesse link e você vai preencher todas as informações pessoais que são exigidas nesse cadastro, dessa forma.
Quando você terminar de cadastrar todas as suas informações, confira ver se está tudo correto, de acordo com a documentação que você tem original, e guarde a documentação original, que você vai precisar dela mais uma vez no próximo passo, mais para frente. E daí o sistema vai gerar automaticamente 2 documentos. Um deles é o número do protocolo e a outra é uma guia que você tem que pagar, ou seja, o boleto que você tem que pagar para você poder pagar o custo do passaporte. E esse custo ele vai variar de acordo com o tipo de passaporte que você pedir. Existem 3 possibilidades. O passaporte comum, ele é o passaporte que tem a validade de 10 anos e que tem um processo mais longo para ser feito. E esse passaporte custa atualmente R$ 257,25. Esse é o passaporte normal, mas existem outros 2 tipos de passaporte, que são o passaporte de emergência e o passaporte com taxa majorada. O passaporte de emergência, ele é um passaporte que ele tem validade só de 1 ano e ele tem uma taxa mais alta, porque ele é feito de emergência, mas para fazê-lo você precisa de um comprovante que realmente mostre a necessidade da urgência. Então ele vai ser feito muito mais rápido, num processo ele vai passar na frente de todos os outros, mas você precisa comprovar, ou porque por necessidade de trabalho, ou porque necessidade de luto, alguma coisa muito importante, senão você não consegue fazê-lo de qualquer maneira. E ele também é mais caro, ele custa R$ 334,42 atualmente. E a taxa majorada, ele é um tipo de passaporte quando acontece o extravio do passaporte e você não faz o BO. Porque o que acontece? Quando você for fazer o passaporte, renovar o passaporte, se você já tiver um passaporte, você precisa apresentar o seu passaporte antigo para poder retirar um novo, é um dos documentos exigidos. E se você não tiver o passaporte antigo, você precisa apresentar um boletim de ocorrência mostrando que o passaporte foi roubado, extraviado, independente do que acontecer. Se você não apresentar o documento antigo e não apresentar não poder apresentar o boletim de ocorrência, que vai ser apresentado num atendimento presencial, então você tem que ser verdadeiro, assinar lá as opções verdadeiras na hora de fazer o seu cadastro, você vai precisar pagar a taxa majorada, que é de R$ 514, então é um pouco mais caro do que o passaporte comum. E daí depois que você pagou essa taxa no banco, é interessante que você não faça o agendamento do pagamento, mas pague na hora, pode ser pago tanto num banco online ou mesmo numa casa lotérica. Depois que você fazer esse pagamento, você tem acesso a agendar. Para agendar é muito simples, você entra no mesmo link onde você fez o formulário e preenche o seu número de identificação e o número de protocolo. Daí você pode escolher um dia, um horário e uma agência. Então, primeiro você escolhe a agência. É muito importante que você escolha uma agência mais próxima da sua casa, porque você vai precisar ir de novo lá depois para pegar o passaporte. Então, você entra no sistema, escolhe uma unidade da Polícia Federal, escolhe uma data, um horário e daí você espera o dia chegar. Depois disso, você deve comparecer no dia e na hora que foi marcado para apresentar a documentação, para fazer a fotografia lá mesmo eles fazem e também para recolher as digitais. Se for criança abaixo de 5 anos, é muito importante que você leve a fotografia junto, mas está tudo explicado no link, no documento que você acessa pelo link no WhatsApp, para você saber qual que é a documentação que você precisa de acordo com as necessidades. Depois disso, depois que você entregou toda a documentação, eles vão te dar um prazo, então um comprovante lá para você ir lá buscar numa certa data, depois de alguns dias ou semanas. Isso tudo vai depender da quantidade de trabalho que eles têm, da quantidade de passaportes que eles estão fazendo. Durante esse processo, você pode acessar pelo mesmo link, usando o seu número de protocolo, para saber como está indo o processo. E depois, quando chegar o dia e a data, e o horário apontado pelo atendimento presencial, você vai lá buscar, então, o seu passaporte. E daí você só vai lá e retira o documento e tá pronto. Daí, a partir dali, você pode usar de acordo com as suas necessidades. Basicamente, assim que se faz o passaporte, é muito simples de fazer, muito rápido de fazer. Claro que tem um processo que demora alguns dias, mas fora isso é bem simples. Então, eu espero que você tenha entendido como é que funciona, é bem simples, é bem tranquilo de fazer.
E a documentação é assim, lembre-se, você deve levar muito a sério, então, se é uma parte que você tem que levar a sério na viagem internacional, é isso, porque sem a documentação correta você pode ser barrado, e barrado significa o quê? Que você vai ser literalmente barrado, você não pode adentrar o território estrangeiro, e em alguns casos você pode ser liberado ainda, mas ou em outros casos você pode ser deportado. E quando se fala deportado, aí você vai ser colocado dentro de um avião e você não vai poder voltar para aquele país durante um certo período, de acordo com cada caso. Então fique atento para não acontecer isso, não perder o seu tempo e o seu dinheiro e ter essa dor de cabeça de ser barrado e até deportado de um país. Fique atento se você quiser saber mais, como eu falei, de cada detalhe, de tudo completamente, você pode entrar na próxima turma do Conexão Europa. E para entrar bem simples, como eu falei, na segunda-feira abrem as vagas e você vai poder entrar e começar a investir e tirar do papel o seu sonho e garantir que você consiga fazer aquela viagem dos sonhos para a Europa como se fosse um viajante experiente, mesmo que seja a sua primeira experiência internacional. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, eu quero lembrar você que amanhã a gente tem mais um encontro importantíssimo, onde eu vou te explicar sobre viagem de avião. Como acontece uma viagem de avião, o que deve fazer uma viagem de avião, o que levar, o que não levar, como é cada passo, check-in, embarque, desembarque, paradas, escala, conexão, bagagem de mão. Inclusive, eu vou disponibilizar um material muito importante que muita gente fica doido para ter, que é o nosso guia completo com as regras de bagagem, não só de mão, mas bagagem de despachar, todas as bagagens das 10 principais companhias aéreas que fazem a conexão ao voo entre o Brasil e a Europa. Então venha participar amanhã e já aproveita e convida o seu amigo aí que não está participando ainda do grupo de WhatsApp, manda para ele, chama ele para participar, para ele não perder essa aula, esse material incrível. E vamos junto. Uma boa noite para vocês. Amanhã no mesmo horário, a gente espera todo mundo aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã novamente.